Irmãos e irmãs, nós saudamos com muita alegria a todos os cristãos da nossa cidade de Votorantim, a todos vocês que estão assistindo a mais esse programa. Saudamos, enfim, a todos das nossas 5 paróquias com muita alegria, com muito carinho, com muito espírito fraterno. E a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, homens e mulheres de boa vontade, que buscando fazer o bem, estão em sintonia com o projeto de Jesus de Nazaré. Nós estaremos aqui no decorrer dessa semana para conversarmos com vocês, para fazermos uma reflexão sobre a história da Igreja, que a mim particularmente é uma história apaixonante. Por isso, ao iniciarmos esta nossa abordagem sobre este tema que envolve o sagrado, porque a nossa Igreja foi instituída por Jesus Cristo, o Filho de Deus, e ela é assistida pelas luzes do Espírito Santo, junto com todos vocês que nos assistem. Neste momento, nós elevamos ao Pai uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, que manifestastes todo o vosso amor no teu Filho Jesus Cristo, que instituiu a nossa Igreja. Na luz do teu Espírito Santo, ajudai-nos, ó Pai Santo, para que possamos falar com entusiasmo, com coragem desta vossa Igreja, que é no nosso mundo o sinal da vossa salvação, que desejais a toda a humanidade. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu sou o diácono José da Cruz, da paróquia Nossa Senhora Consolata, aqui em Votorantim. Nós estamos neste ministério diaconal há já 23 anos, mas temos uma caminhada pastoral praticamente desde a infância e que nos permite, a partir desta realidade pastoral, das nossas experiências na nossa vida de igreja, falar um pouco dessa história que, como eu disse, para mim pessoalmente é apaixonante. Não se trata aqui de uma aula, mas de uma reflexão, evidentemente, a partir de fatos históricos da nossa Igreja. Nós não somos professor, nós não temos mestrado, nem doutorado, e vamos falar a partir da nossa realidade pastoral. Nós somos formados em teologia pelo nosso querido Instituto de Teologia João Paulo II, onde nossos futuros sacerdotes recebem a formação teológica junto com os leigos. Depois fizemos o bacharelando pela Faculdade Dioniana de Taubaté e julgamos aí ter um pouquinho de conhecimento, muito pouco, para esse trabalho. Entretanto, o chão pastoral, o trabalho pastoral, a experiência pastoral acumulada ao longo de todos esses anos nos permite abordar este tema da história da nossa Igreja. Bem, então nesse programa dessa semana, aprofundando a fé, nós estamos hoje iniciando mais uma etapa. Semana passada esteve conosco o Padre João Carlos Alamp, doutor em Sagrada Escritura, abordando o assunto da sua predileção, que é a Bíblia Sagrada. E nós, essa semana, então, abordaremos a história da Igreja. Bem, considerações preliminares. Eu diria a vocês que é impossível falar da história da Igreja sem considerar a história da humanidade naqueles 4 períodos clássicos: a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Lembro-me que das minhas aulas de teologia, entre os nossos professores, o Padre Flávio, reitor do Santuário São Judas Tadeu, Central Park, Sorocaba,
dizia uma frase, aliás, ele repetia com intensidade esta frase em cada aula: a igreja é filha do seu tempo. Ou seja, ela influencia, mas ela também é influenciada pela nossa história. A igreja, ela vai, portanto, nos seus 2014 anos de existência na humanidade, ela vai se adequando. Ela vai, como poderíamos dizer, se moldando. E numa linguagem mais da nossa era digital, ela vai se configurando aos vários contextos da história que vão surgindo para cumprir a sua missão primária, que é evangelizar, e tudo isso sem perder a essência da sua doutrina, que se fundamenta na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério. As três fontes da revelação divina. Mas enquanto Igreja de Cristo, participada por todos nós, os seus membros, que fomos a ela inseridos, que fomos a ela enxertados pelo nosso santo batismo, há de se fazer uma pergunta para motivar este primeiro programa. Enquanto igreja, de onde viemos? Qual a nossa origem? Onde foi que tudo, afinal, começou? Se nós buscarmos uma resposta satisfatória a esta questão, nós podemos procurar na carta paulina aos Efésios, no seu capítulo 1, versículo 4, aonde irá nos dizer: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis dele em amor. E a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, dirigida às comunidades da diáspora, no seu capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Pedro, que junto com Paulo são as duas colunas da nossa igreja, ele vai nos dizer, no capítulo 1, versículo 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Os dois textos, o paulino na carta à comunidade de Éfeso e a de Pedro para as comunidades da diáspora, vai repetir e vai dizer, portanto, que a Igreja de Cristo, antes da fundação do mundo, ela já existiu na mente e no coração do Pai, desde a fundação do universo. Olha que reflexão, irmãos e irmãs, muito bonita. Nós, enquanto igreja, nascemos, portanto, no coração do Senhor nosso Deus. Já estávamos lá, em processo de gestão para ser manifestado. Então, meus irmãos, como nós vimos, a igreja, antes de ser manifestada na história da humanidade, ela já existia no coração e na mente do Pai, antes mesmo da obra da criação. Como é que nós chamamos, então, este tempo anterior à humanidade? Aqui nós recorremos ao grego, que era a linguagem universal daquele tempo, como hoje para nós seria o inglês, né? Era o Império Romano que estava no poder, no domínio, porém a língua era grega, né? A cultura, portanto, greco-romana, como nós chamamos. No grego, este tempo que precedeu a história da humanidade, a criação da humanidade, a obra da criação descrita em Gênesis,
chama-se precisamente Kairos. Sim, Kairos é, portanto, o tempo de Deus. Do mesmo grego, um outro termo, Cronos, seria o tempo do homem, que é um espaço de tempo, que é um segmento do tempo dentro deste tempo de Deus que é a eternidade. Deus é atemporal, não tem, portanto, início, nem meio, nem fim. Portanto, uma primeira conclusão: a igreja que existia no Kairos de Deus, no tempo de Deus, agora ela se torna visível e manifesta no Cronos, na nossa humanidade, na nossa existência, a partir da manifestação em Jesus Cristo, tendo como ato fundante a sua encarnação. Mas nós podemos ainda nos perguntar: a palavra igreja, de onde vem? Novamente, nós recorremos ao grego. A palavra igreja, aliás, quando nós escrevemos igreja e queremos nos referir, do modo como estamos aqui falando, a esta assembleia de irmãos e irmãs, nós escrevemos com I maiúsculo. E quando nos referimos à igreja, enquanto templo de alvenaria, seja lá uma catedral, uma basílica, ou seja lá uma modesta capela, ou uma igrejinha, de nossa região, das nossas áreas urbanas. O Padre João Lampe dizia para vocês no programa passado que ele chegou a celebrar missa, num ranchinho de pau a pique, coberto de sapé. Quando se referirmos à igreja enquanto templo, o espaço físico, escrevemos com I minúsculo. Por que essa distinção? A palavra igreja, ela vem de eclésia ou eclesia. Os dois termos estão corretos, do grego, que na antiga Grécia, esta palavra designava as assembleias públicas, as audiências públicas para debater ou decidir algum assunto de interesse da comunidade, de interesse comum, de interesse coletivo, de maneira democrática, Os gregos assim o faziam. No cristianismo, esta palavra eclésia, que significa igreja, que significa assembleia, ela vem a ser uma tradução do termo hebraico garral. Este termo hebraico garral significa um ajuntamento de pessoas, um agrupamento de pessoas convocadas, selecionadas, escolhidas para ser o povo de Deus. E aqui, no hebraico, falamos então do Garral de Israel, o povo de Israel, que conforme o Código da Aliança, o elemento chave, o elemento central de todo o conjunto do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, atribuídos aí como autor a Moisés, a partir do Êxodo, vai ecoar de maneira abundante nos textos bíblicos essas afirmações sobre o Código da Aliança, que define, que mostra, que evidencia as relações entre Deus e o seu povo. Eu serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. Ou a clássica definição deste povo: nação santa, raça escolhida, referindo-se aí ao Israel da antiga aliança. Vejam bem, meus irmãos e minhas irmãs, aqui cabe uma reflexão muito bonita e muito importante. Para sermos igreja, não é uma iniciativa humana, não se trata de um projeto humano, não foi lá no Antigo Oriente
que um dia algumas pessoas decidiram se reunir, se ajuntar para fazer uma experiência que depois de muito tempo viria a ser a igreja. Não, a iniciativa sempre foi, sempre é e sempre será, portanto, de Deus. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, todos vocês que nos assistem, nós podemos dizer que esta igreja, este novo povo de Deus que vai surgir a partir de Jesus Cristo, ele vai nascer dentro do povo antigo de Deus, dentro do antigo Israel. As nossas comunidades cristãs das nossas 5 paróquias, nós celebramos na semana passada, Semana Santa, a Paixão do Senhor, e na celebração da adoração da cruz, precisamente na Sexta-feira Santa, entre a oração universal, uma das intenções, a de número 6, se não me engano, era dirigida ao Pai pelos nossos irmãos judeus. Onde o texto na oração vai dizer que foram os primeiros a serem chamados, a serem escolhidos por Deus para esta experiência. A nossa igreja, ela chama carinhosamente e fraternalmente os judeus dos nossos irmãos mais velhos. Nossos irmãos que têm a primazia da revelação. Tudo que nós lermos no Antigo Testamento, em relação à história de Israel, nos vários momentos da sua experiência com Deus, é uma imagem figurativa da nossa igreja. Então ela surge, esta igreja que agora é o povo da nova aliança, selada com o sangue do Cordeiro, por ele purificado pelas águas santas do batismo, por ele alimentadas com o seu corpo e seu sangue na Eucaristia, ela surge, ela vai nascer, ela vai ser assim, numa linguagem humana, gestada exatamente no meio do povo de Israel, dentro do povo da antiga aliança. O judaísmo, ele vai considerar o cristianismo iniciante ali em seu meio como uma seita. Se quiserem conferir, lá em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 24, versículo 5, nós estaremos ali nesse texto durante o processo de Paulo apóstolo, este grande apóstolo missionário a quem muitos autores atribuem a fundação do próprio cristianismo. Tal é de tanta envergadura e importância o papel de Paulo enquanto apóstolo, enquanto missionário. Entre os judeus, no mundo inteiro, é um dos líderes da seita dos nazarenos. Olha aí a palavra seita aparecendo aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 5. Um pouco depois, no capítulo 28, versículo 22, do mesmo Atos dos Apóstolos, nós encontramos aquilo que no nosso Código Penal poderia ser aí chamado a prisão domiciliar. Paulo está detido em sua casa, vigiado por guardas, e ali ele vai chamar os judeus notáveis da comunidade para manifestar, expor a eles a sua defesa. E eles irão dizer: quiséramos, porém, que tu mesmo nos dissesses o que pensas, pois o que nós sabemos desta seita, olha aí a palavra seita de novo, é que em toda parte lhe fazem oposição. Concluindo, meus irmãos e minhas irmãs, este nosso primeiro encontro,
nós podemos admitir que Deus fundou a sua igreja, Jesus Cristo formou a igreja e o Espírito Santo confirmou a igreja. Nós agradecemos a atenção de todos vocês neste assunto tão apaixonante. Voltaremos amanhã, neste mesmo horário, para darmos sequência, abordando então alguns elementos primordiais no início da igreja, entre eles a fundação da nossa igreja. Fiquem com Deus.